Olá, tudo bem com você? Meu nome é Fernanda e hoje nós vamos ver sobre ditadura ou regime militar. A ditadura teve início com um golpe militar em 1964, durante o governo de João Goulart, conhecido também como Jango, e se estendeu até o dia 2 de abril. Ela durou 21 anos, e nesse período tivemos 5 presidentes no Brasil. Mas antes de falarmos sobre os presidentes, vamos entender como tudo começou e o que contribuiu para que o golpe fosse arquitetado. João Goulart assumiu a presidência do Brasil após a renúncia do presidente Jânio Quadro, em agosto de 1961, mas em regime parlamentarista, ou seja, os seus poderes políticos eram reduzidos. Jango tinha projetos para reformas de base na sociedade. Era um projeto que estimulava reformas estruturais no Brasil, para promover o seu desenvolvimento. As reformas de base eram reforma agrária, habitação, educacional e bancária. A reforma agrária era um projeto que garantia acesso à terra aos despossuídos e prejudicava o interesse de grandes proprietários de terras. Além das reformas de base, que já eram consideradas radicais, tivemos outros fatores que contribuíram para o golpe. Foram a lei de remessas de lucro, o contexto histórico no período e as relações políticas com os sindicatos trabalhistas. A lei de remessas de lucro não permitia que empresários americanos enviassem para fora do país mais que 10% do seu lucro. O contexto histórico no período era o da Guerra Fria. Nesse período, havia uma disputa entre o socialismo e o capitalismo, e o Brasil era a favor do capitalismo. As relações políticas com os sindicatos trabalhistas não eram vistas com bons olhos, por conta dessa disputa que estava ocorrendo entre o capitalismo e o socialismo. Todos os fatos citados fizeram com que várias classes no Brasil e os Estados Unidos não fossem a favor do presidente e de sua política. Essas classes eram os grandes empresários e proprietários de terra, a classe média e a alta, a imprensa e os militares. Esses grupos começaram a se articular visando a derrubada do presidente. Para isso, foram criadas duas organizações, a IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, e IPES, Institutos de Pesquisa e Estudos Sociais. Essas instituições tinham investimento da CIA, e o intuito delas era ampliar o desgaste do presidente e preparar o caminho para o golpe. Os Estados Unidos também iriam ajudar com militares, caso o golpe não desse certo. Com toda a oposição que João Goulart estava enfrentando, ao realizar um discurso no Comício Central do Brasil, ele afirmou que as reformas de base iriam ocorrer de qualquer forma. O povo brasileiro jamais atingirá os seus grandes objetivos sem que se realizem no Brasil as reformas de base reclamadas por toda a nação. Nesse período também houve a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em São Paulo, que reuniu cerca de 500 mil pessoas. Isso demonstra que havia uma boa parcela da população que era adepta à pauta conservadora. Assim, com o desgaste do governo de João Goulart, em 31 de março de 1964, inicia o golpe militar. Sendo declaro vaga a presidência da República. Após o golpe civil-militar, o primeiro presidente da ditadura foi o Marechal Castelo Branco, de 1964 até 1967. Ele subiu à presidência por eleições indiretas, sem a participação da população, e foi considerado o presidente que deu forma ao regime militar. Quando ele assumiu, já havia sido emitido o primeiro AIS, que eram os atos institucionais. Este ato impunha as primeiras medidas autoritárias da ditadura. As ações que Castelo Branco tomou em seu governo ajudou a aumentar o poder do executivo. Algumas das ações foram a criação do SNI, Sistema Nacional de Informação, que era responsável por manter o governo a par das atividades políticas dos cidadãos. Lei de Imprensa, limitava a atuação do setor de comunicações. Lei de Segurança Nacional, onde foram definidos os crimes contra a atuação do governo militar, atos institucionais, que falamos um pouco acima, criação da PAEG, Programa de Ação Econômica do Governo, com o objetivo de controlar a inflação e o combate ao endividamento público. Foi criado um sistema para que o reajuste salarial sempre ficasse abaixo da inflação. Lei de Greve.
Essa lei tornava quase impossível a realização dessas manifestações. FGTS, Fundo Garantidor de Tempo de Serviço. Ele foi criado com o objetivo de facilitar as emissões de trabalhadores e financiar a construção de imóveis. Criação dos partidos Arena e MDB. Com a criação desses partidos, houve também a extinção dos demais partidos pela AI2. Era um sistema bipartidário, onde a Arena era o partido do governo estabelecido e o MDB era a oposição consentida. Arthur Costa e Silva. O governo de Costa e Silva ocorreu entre 1967 e 1969. Foi nesse período que a oposição contra a ditadura cresceu e houveram vários movimentos contra o governo, como o movimento dos operários do ABC, fazendo greves, protestos, movimentos artísticos, estudantis, guerrilhas e aumento dos políticos de oposição, como por exemplo o movimento Frente Ampla. Muitos desses movimentos sofriam repressões duras, como prisões e torturas. Pessoas morreram e outras tiveram que fugir do Brasil, ou foram exiladas. Em resposta a esses movimentos, foi criado o AI número 5. Os atos institucionais foram decretos somados à Constituição e eram decretos e normas que se colocavam acima da Constituição vigente. No total, foram 16 atos institucionais. No governo de Costa e Silva, tivemos o Ato Institucional número 5, no final do ano de 1968. Ele suspendeu o direito ao habeas corpus e as pessoas eram presas sem justificativa e sem direito de defesas. Esse ato aumentou ainda mais o poder judiciário, tirou a liberdade de expressão com censura. Esse foi o período de maior repressão aos movimentos que iam contra o governo. Brasil. Ame-o ou deixe. Emílio Médici, de 1969 a 1974. O período do governo do Médici fazia parte dos chamados Anos de Chumbo. Nesse período, a repressão aumentou ainda mais. Havia movimentos armados, como as guerrilhas, e os movimentos já citados anteriormente. Então foram criados órgãos como o CODE, Centro de Operações e Defesa Interna, e o DOI, Destacamento de Operações Interna, sendo o DOI subordinado ao CODE. Com isso, o governo tomava o controle das informações e da repressão aos opositores do regime militar. Com a criação desses órgãos, muitas pessoas foram presas, interrogadas, torturadas e até mortas. Outro fato a se destacar nesse período foi a repressão aos órgãos de imprensa, impossibilitando a denúncia sobre as opressões que ocorriam. Porém, o regime militar utilizava a imprensa para passar uma imagem positiva da ditadura. A campanha publicitária oficial espalhava adesivos e cartazes defendendo o ufanismo nacionalista. Palavras de ordem e cooperação como Brasil, ame ou deixe-o integravam discursos políticos na época. Na época do governo de Médici, também tivemos o milagre econômico. Esse desenvolvimento começou, na verdade, na época de Costa e Silva, que tinha uma política de desenvolvimento. O período foi caracterizado por um rápido aquecimento da economia e índices econômicos elevados. Entretanto, a economia do Brasil era frágil e se desestabilizou com uma crise internacional do petróleo. Essa crise intensificou a desigualdade social e também aumentou o endividamento governamental, que começou a disparar. Ernesto Geisel, 1974 a 1979. No governo de Ernesto Geisel, se deu o início do processo de abertura democrática, que, segundo ele, deveria ser de forma lenta, gradual e segura. Para isso, foram criadas manobras políticas para que freasse a abertura total para a democracia e para que Geisel não perdesse o controle total da situação. Essas manobras tinham nomes: Lei Falcão e Pacote de Abril. Na Lei Falcão, a propaganda eleitoral só podia conter a foto do candidato, seu nome e o partido, dificultando que a população conhecesse novos candidatos. Pacote de Abril. Nesse pacote foi fechado a Câmara dos Deputados. 1/3 dos senadores seriam eleitos por um colégio eleitoral. O período do governo do próximo presidente passaria a ser de 6 anos.
Ernesto Geisel também divulgou o Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, em busca de retomada do crescimento econômico com a contenção da onda inflacionária, dando prioridade ao desenvolvimento de bens de capital. O novo governo investiu principalmente nas empresas estatais, mas o projeto não foi tão bem sucedido por conta da crise internacional do petróleo. João Figueiredo, em 1979 a 1985. Ainda por eleições indiretas, foi eleito presidente do Brasil. No seu governo, houve o processo de reabertura do país. Esse período foi marcado por uma grande crise econômica. Figueiredo assinou a Lei de Anistia, que libertava todos os presos pelo regime militar, mas não só os presos que eram opositores ao regime. Ela dava anistia aos militares também que cometeram crimes durante o regime, menos para os que cometessem crimes de sangue. Foi uma lei muito polêmica na época. Nessa época, muitos movimentos sociais se organizavam contra o governo, como por exemplo a Direta Já, que pedia o restabelecimento das eleições diretas para a República. Outro fato importante nesse período foi a extinção do bipartidarismo, porque só tinham os dois partidos, o Arena e o MDB, permitindo assim que novos partidos pudessem ser criados. A ditadura militar teve fim em 15 de janeiro de 1985, quando Tancredo Neves, que era candidato da oposição, derrotou o colégio eleitoral. Bom, agora é hora de testarmos os nossos conhecimentos. Uma questão do Enem de 2010. Opinião. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Aqui do morro eu não saio não, aqui do morro eu não saio não. Se não tem água eu furo um poço, se não tem carne eu compro osso e ponho na sopa. E deixa andar, deixa andar. Falem de mim quem quiser falar, aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Essa música fez parte de um importante espetáculo teatral que estreou no ano de 1964 no Rio de Janeiro. Um papel exercido pela música popular brasileira, MPB, nesse contexto evidenciado pela letra de música citada foi o de A. Entretenimento para os grupos intelectuais. B. Valorização do processo econômico do país. C. Crítica à passividade dos setores populares. D. Denúncia da situação social e política do país. E. Mobilização dos setores que apoiavam a ditadura militar. Qual é a resposta? A resposta é D. Denúncia da situação social e política do país. A música de Zequete é apresentada em 1964, ano em que o Brasil sofreu um golpe militar, que tinha como característica, além da violência, a perseguição aos seus opositores. A censura proibia que fossem feitas músicas e espetáculos que contestassem a ordem social vigente. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até uma próxima!